E aqui eu vou passar para vocês algumas coisas que eu aprendi no decorrer da minha vida e com todas as experiências que eu tive, né, no meu relacionamento, tanto com os meus filhos como com meu esposo e até mesmo no trabalho, como líder de um time enorme, eu tenho que aprender a lidar com pessoas diferentes. Por exemplo, o jeito que eu lido com determinada loan officer é totalmente diferente do jeito que eu lido com uma outra loan officer. Com certeza. Né? Então a gente tem que saber como falar. Com essa aqui eu posso chegar e, né, ó, porque é assim que ela vai reagir, é o jeito dela. Tem gente que você já tem que chegar com mais jeitinho, por causa do tipo de temperamento, tipo de personalidade. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Primeira coisa que é importantíssimo a gente entender, e eu adoro esse livro, e eu aconselho você, todos, homem, mulher, todos que me ouvem, a lerem este livro. É do Gary Chapman, é As 5 Linguagens do Amor. E ele tem para casal, tem para adolescente e tem para criança. E muda, tá? Eu estava lendo, eu li o para criança e li para o adolescente. E eu tinha certeza que a primeira linguagem de amor do Lucas era toque. Porque você já percebeu como que o Lucas é carinhoso? Ele chega, ele te abraça o tempo todo. Ele te abraça, ele te beija, ele sempre cumprimenta todo mundo. Se eu tenho visita lá em casa, mesmo que ele não conheça, se ele vai subir, ele chega, cumprimenta. Na hora de subir, ele vem, dá um abraço, dá um beijo, cumprimenta. Ele é fora... Ele já me abraçou, ele saiu hoje... E se ele não abraça, ele faz assim, ó, tchau, tia. Mas ele te toca o tempo todo. Então, pra mim... Ele é uma graça. A primeira linguagem de amor dele era toque. Porque para o adulto seria isso. Mas... E, pessoal, o Lucas é o filho dela do meio. Meu filho do meio. 16 anos. Exatamente. E e a primeira linguagem de amor dele é palavras de afirmação, que é a mesma do pai. E olha para você ver como que é difícil. Thalita, se nós somos amigas, se eu falasse grego e você só fala inglês, tem como o nosso relacionamento crescer? Não. A nossa intimidade nunca ia crescer, né? certeza. Pelo contrário, não tem como. Porque ao momento que você não entende a outra pessoa, que você não fala a mesma língua, você simplesmente não vai ter aquela conexão com aquela pessoa. Seu relacionamento... Eu tô longe, né? Seu relacionamento não vai crescer porque vocês não estão se entendendo. Então, existem 5 linguagens de amor no universo, tá? Pelo Gary. Primeira linguagem de amor é palavras de afirmação. Ou seja, eu sei que o Renato e o Lucas precisa disso. E o Matheus também. E seria, você é lindo, good job, good trabalho. job, obrigado por ter reconhecimento, sabe? Obrigado por ter feito janta, obrigado por ter levado. De 11 anos, com certeza. Então, ela tem que relembrar. Tem que ficar dando o tapinha nas costas o certeza. tempo todo. E veja bem, eu tenho isso. Não. Então, é esse o problema maior. Não é... Você pode entender o que a pessoa gosta, mas se você não tem, é difícil você dar... Exatamente. E aí que tá o segredo. Por quê? Eu não posso... Pra mim, isso não é natural. Você vê eu fazendo sempre o quê pelas pessoas? Eu ajudando. Precisa de alguma coisa? Se você começar a mover essa mesa, eu vou vir aqui te ajudar a mover ela na hora. A tia faz um sanduíche pra você. Você é sempre preocupada e querendo fazer algo. Porque o meu alguém. número 1... Minha linguagem de amor, número 1, é atos de serviço. O seu é atos de serviço, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Então, eu vou sempre mostrar amor com atos de serviço. E aí, quando eu mostro amor pro Lucas, pro Renato, com atos de serviço, pro Matheus também, com atos de serviço, eles não se sentem amados, porque essa não é a linguagem deles. Você tem que falar. Então, o que acontece? Não que não seja bom fazer. Todas elas são bom e você deve aplicar todas, tá? Mas aquela que ele realmente vai se sentir amado é quando eu chego e dou um elogio, quando eu chego e dou uma autoafirmação. Aí sim. Segunda linguagem de amor, e essa é a número 2 do Lucas, é toque, afeto. Abraçar, beijar. Com certeza. Essa é a número 2 Já dá pra ver. Dá pra ver, certo? Então, isso a linguagem número 2, que seria o toque, é mais fácil de você determinar, identificar, porque você já vê que ele é muito carinhoso e ele vem pra te dar abraço, porque ele gosta. Exatamente. Então fica um pouco mais fácil de identificar. As palavras é um pouco mais difícil.
Exatamente, sim, com certeza, com certeza. É uma questão de personalidade, então é mais difícil você identificar. E aí, essa é a minha segunda linguagem de amor. Então fica fácil eu demonstrar amor pro Renato, pro Lucas e pro Matheus, porque eu tenho essa linguagem em mim também, que é a minha segunda mais forte. Agora, veja bem, o que aconteceu ontem quando nós fomos jantar? O que a Sofia fez? Não lembro. Ela foi numa lojinha, lembra, Lê? Ai, comprou um presentinho pra você. Comprou uma pulseirinha pra ela e uma pra mim, pra gente usar junto. É a primeira linguagem de amor da Sofia. Gifts. Presentes. Então, o que eu faço agora? Não, o que eu tenho feito? Toda viagem que eu faço, eu trago alguma coisa pra ela. Lembrei de você. Porque não é a questão, não precisa ser nada assim, uau. Não. É só eu lembrei de você. É que nem, tipo assim, pra ela, quando ela me entrega aquele presente, é como assim, olha, eu tava ali, eu vi isso e lembrei de você. Entendi. Então, essa é uma das linguagens de amor. E se você identificar que o seu cônjuge, que o seu filho... Eu tenho algumas amigas que eu tenho certeza que a linguagem de amor delas é presente. E, eu falo assim, Jesus, que difícil. Porque a minha deve ser a última. A minha também. Tá ali, eu não tenho paciência de ir num lugar. E eu adoro. De comprar presente. Não, e eu? Eu adoro assim. Eu não lembro de aniversário. Meus presentes é viagem, é experiência. É. Quando eu vou dar presente, a única coisa que vem na cabeça é, vamos fazer algo legal? Eu não sei sair e comprar algo que alguém precisa. Exatamente. Pra mim também é muito difícil. Que o meu namorado não precisa de presentes. Então, porque se precisasse, coitado, tava ferrada. Eu sou péssima também. Eu também. Entendeu? Mas a Sofia é essa. Então, é importante. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho me policiado pra me mostrar pra ela que, olha, a mamãe lembrou de você. A mamãe te ama. Não só com falas, porque não é a linguagem de amor dela, mas sim com objetos. Eu lembrei de você aqui, alguma coisinha. Eu vi essa pulseirinha, custou $1, mas eu lembrei de você. E ela ama. E ela fica... Menina, esses dias atrás eu cheguei em casa e ela... Mãe, mas agora toda vez que você viaja, você traz alguma coisa pra mim? Eu, claro, filha, você sempre está na minha cabeça. Então, tudo que eu vejo, eu lembro de você. Ela, uau! Sabe assim, você vê o olhinho dela brilhando. Então, isso é muito importante para uma criança. Isso é muito importante para os seus filhos. Não só tem que ter sabedoria de quem você é, mas de quem você está em relacionamento. E aí que tá. Você tem que entender quem você é, o autoconhecimento, a alta responsabilidade. É o momento que você entendeu que você tem a autorresponsabilidade de fazer os relacionamentos ao seu redor serem melhores, não depende somente de você, tá? Tudo depende de duas pessoas. Duas vias, né? Porém, a sua parte você está fazendo. Quarto, a linguagem de amor. Eu falei do presente, eu falei do palavras de afirmação, eu falei de atos de serviço, falei de toque. Qual que é o quinto? É atos de serviço, palavra, afirmação? Qualidade de tempo. Exatamente. Qualidade de tempo. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Em português? Ainda bem que a gente tem a Lê ali, né? Né? Se pudesse virar a câmera, a gente ia mostrar. Tempo de qualidade. Esse é o segundo do Renato. Tempo de qualidade, pra mim, é importantíssimo. E a Sophie também. Pra mim é importante. Tempo de qualidade. O seu provavelmente por deve isso ser o que eu dou primeiro. experiências. Por isso que você gosta de viagem. Por quê? Porque na viagem você tem aquele tempo junto, vocês fazem algo junto e aquilo é importante pra você. Super importante. E eu acho que isso vem... Muitas das coisas... Quem nós somos hoje vem da nossa experiência de criança. Sim. Já falei várias vezes, meus pais trabalhavam muito. Então, o que aconteceu? Meu sonho, quando eu era novinha, era pra ir pra um parque aquático que chamava Waterwiz. Eu lembro. No Brasil, né? Em Cape Cod. Ah, não, tá. Cape Cod, quando eu cheguei aqui. Meus pais não tinham tempo, trabalhava muito, muito, muito. E eu tinha uma amiguinha, meu pai trabalhava numa dishwasher, lavando louça, com uma moça do Brasil. E ela tinha uma filha da minha idade. Então, eu ficava ali sempre brincando com aquela menininha, que era da minha idade, 12 anos. A gente ficava brincando enquanto os pais estavam trabalhando. E todo verão, os pais dela levavam ela no Waterwiz. É um parque aquático pequenininho no Cape Cod. Pequenininho. Coisa assim que hoje eu levo meus filhos direto. É do lado da casa do Joe, pai do Kelvin, e a gente vive lá. Mas algo minúsculo. Mas pra mim,
meu sonho era ir pro Waterways, porque ela ia todo verão e adorava, e eu nunca fui. E eu nunca fui. E não era a experiência de, ai meu Deus, era esse tempo junto de família, que era um sonho que os meus pais me levassem. Eu nunca fui no Waterways. Então, o que acontece quando eu era criança? Eu levei meus filhos, quando o Kelvin estava pequenininho, eu fui. Então, o que acontece? Muitas das minhas experiências hoje envolve esse quality time, tempo de qualidade. Por quê? Porque, para mim, essa falta que eu tive de sonho de sair, fazer coisas com os meus pais, que a gente, infelizmente, não teve a oportunidade de fazer, pra mim, era a coisa mais importante com os meus filhos. Por isso que no episódio anterior, quando eu falei que eu tinha que levar o Kelvin pra escola e ele ficava de lá das 8 às 6 e eu ficava louca, era por isso, pelo tempo de qualidade. Então, pra mim, isso é importantíssimo. Então, o que acontece? Desde o começo da minha carreira, eu sempre trabalhei muito. Mas todo mês, ou de 6 em 6 semanas, você sabe disso, você faz também, eu tirava tempo pra viajar com os meus filhos. A Carly, 11 anos, já foi para 23 países. Yeah. Não é porque, eu tenho dinheiro para... Não. Isso para mim é uma prioridade. Eu deixava de fazer qualquer coisa para ter aquela semana que não era interrompida com eles. E para aqueles que não têm a condição, né, que nós temos de viajar dessa maneira, existe muitas maneiras de tempo de qualidade. Lembra? Gente, pega um board game, vai jogar com seus filhos, entendeu? Vai para um parquinho, para um playground. Tem muitas coisas que você pode fazer que você não vai gastar, porque muitas pessoas estão nos ouvindo e vai falar, mas eu não tenho esse dinheiro. Ok, não tem problema. Não tem problema. Existem várias maneiras de você ter tempo de qualidade com aqueles que você ama sem ter que gastar dinheiros e fortunas, certo? Então, assim, ao momento que você aprende, e realmente é difícil, não é fácil você falar a linguagem que não é a sua. Tá? Então, por isso que é importante você entender a linguagem do outro e começar a aplicar aquilo gradativamente. E tudo aquilo que você começa a fazer vira um hábito e daqui a pouco já não é tão difícil. Hoje não é tão difícil para mim elogiar o Renato. E você sabe, me conhece há muitos anos. Muitos anos, que isso era uma dificuldade muito grande. Eu não fazia. Não. Eu não fazia. Pelo contrário, eu era grossa e bosse. Mas você era do seu jeito, direto. Exatamente. Não posso, entendeu? Então eu tenho que saber falar, eu tenho que saber a hora de falar, como falar. Então isso tudo você vai aprendendo com o tempo, mas a partir do momento que você entende que isso é uma responsabilidade sua, é minha responsabilidade mostrar pra Thalita que eu amo ela. E não adianta eu querer te amar com a minha linguagem de amor, porque não é a sua. Com certeza. Então o que eu faço com você, amiga? Nós viajamos. A gente viaja. Então, Scott todo season do podcast vai ser num lugar diferente. Estávamos em Orlando há uns dias atrás, já fomos para Cancún junto, já fomos para Tennessee, exatamente. Então, nós estamos sempre fazendo alguma coisa legal junto, uma viagem, sai para jantar, é o tempo de qualidade que a gente tem junto. Quantas vezes a gente sai para conversar, para falar de business, para falar da nossa vida, e aquilo ali é o tempo de qualidade, né, que a gente tem junto. Então, é importante você entender isso quando você está se relacionando com alguém.